E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à resolução da nossa lista de exercícios e hoje vamos fazer o exercício de número 5 da nossa lista 2. Então, ler 80 números. Pessoal, o que ele quer dizer com isso? Eu tenho que ler 80 números, não são 79, não são 81, são 80. Então, eu vou ter que fazer uma repetição de leituras, que vai repetir 80 vezes. Para isso, nós usamos o laço para, né? Então, para o número de 1 a 80, faça tudo o que eu preciso que ele faça, certo? E ao final, informar quantos números estão no intervalo de 10 a 150. Para conferir se o número está entre 10 e 150, eu preciso de um laço C, uma condicional, lembrem? Lembrem-se disso. Então, se o número for maior ou igual a 10 e menor ou igual a 150, eu mando ele acrescentar 1 no meu contador. Só que eu só vou mostrar a quantidade de números que estão nesse intervalo ao final. Então eu teria que fazer as 80 checagens e só por último mostrar o resultado. Então vamos lá? Então a primeira coisa, eu vou criar minhas variáveis. Eu vou criar uma variável chamada número. Vou criar uma variável chamada intervalo e uma variável chamada contagem. Número para eu armazenar o número que está sendo lido, intervalo para fazer esse intervalo de 1 a 80 e contagem para eu ir contando quantas vezes esse número está entre 10 e 150. Essas variáveis vão ser do tipo real, podem ser do tipo real. Intervalo e contagem eu posso criar do tipo inteira, na verdade, né? Porque eles só vão contar de 1 em 1. Então aqui, intervalo e contagem, eu vou criar do tipo inteiro. E número ele pode ser qualquer número com vírgula, certo? Então a primeira coisa que eu vou escrever, não, né? Eu preciso que a escrita já esteja dentro do laço de repetição. Então vamos criar o nosso laço, para intervalo de 1 a 80, faça. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando para ele, o intervalo, para intervalo de 1 a 80. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que intervalo começa valendo 1. E aí, quando ele for repetir o laço, quando ele acabar esse laço para, ele vai voltar, só que agora ele não vale mais 1, agora ele vale 2. Aí ele faz o laço de novo, quando ele voltar ele vale 3. Até 80, porque quando ele for 81, ele já não satisfaz essa condição, né? Então ele não vai repetir novamente, ele vai sair do laço. Então, para intervalo de 1 a 80, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pergunte, né? Então eu vou fazer uma pergunta para cada vez que o usuário digitar. Então, digite um número. Quando ele digitar e apertar Enter, vai repetir a pergunta novamente. Essa pergunta vai ser repetida 80 vezes. Escreva L. Digite um número qualquer. Estou falando qualquer porque eu coloquei a variável real, certo? Então, fecho aspas. Como eu estou solicitando, eu preciso ler e salvar esse valor. Então, leia e salve na variável número. Então, isso aqui, pessoal, ele está fazendo dentro do meu laço para. Então, ele vai repetir isso 80 vezes. Aliás, tudo que tiver aqui dentro vai ser repetido 80 vezes. Aí, o que o exercício nos pede? Ele quer que eu pegue esses números, esse número que está sendo digitado, e se ele estiver nesse intervalo, eu quero que ele vá contando isso. E vai me falando quantas vezes, quantos números estavam nesse intervalo. Então, olha só que sacada legal, Se abro parênteses, né? Minha condição vai estar aqui dentro. Então aqui, se aqui, é onde eu vou fazer a minha primeira condição, Se o número for maior ou igual a 10, aí eu fecho parênteses. E, abro parênteses novamente, número for menor ou igual a 150, aí o que ele vai fazer? Aí ele vai fazer a contagem para mim. Aqui, pessoal, por que eu estou usando o igual, né? O igual aqui está sendo usado porque ele pediu aqui, 10 inclusive, 150 inclusive. Então, o 10 já conta nesse intervalo, então precisa ser igual também. Então, para isso, então, se o número for
maior ou igual a 10 e ele for menor ou igual a 150, então o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele guarde na minha variável contagem o que, pessoal? Contagem, o próprio número que está salvo, mais 1. Então, no primeiro laço, eu digitei lá 15. 15 está entre 10 e 150? Está. Então, ele vai pegar o quê? Contagem. No primeiro momento, contagem vale 0. 0 mais 1, contagem vale 1. E aí ele repete e faz a mesma pergunta de novo. 80 vezes, né? Digite um número. Eu digitei agora o número 20. 20 também está entre 10 e 150. Então, o que ele vai fazer? Contagem agora vale 1. 1 mais 1, 2. Agora a contagem vale 2. E aí ele vai repetindo. Se eu digitar um valor que não está dentro dessa condição, por exemplo, digitei o número 5. 5 não é maior ou igual a 10. Então, ele não vai entrar nesse laço. Então, ele não vai fazer a contagem. Ele só vai contar aqueles que satisfazem essa condição. E aí, ele simplesmente pula e sai para fora. Perfeito? Porque eu não quero que ele faça nada se não tiver nessa condição, né? Então não tem nenhuma opção de um então ali. Faça isso, senão eu quero que você não faça nada. Então eu nem preciso colocar. Então, se o número for maior ou igual a 10, se o número for menor ou igual a 150, então contagem é contagem mais 1. E aí aqui, ó, como eu iniciei o laço C, eu preciso terminá-lo. Fim C. E aqui, pessoal, ó, da mesma forma, eu quero que o meu C esteja dentro do meu para. Eu preciso também terminar o meu para. Só que eu vou terminar ele depois do meu fim C, ó. Fim para. Ó, vejam comigo. O meu para, ele começa aqui e ele termina aqui. Então, tudo que estiver aqui dentro, no caso disso daqui, ó, ler um número e compará-lo, vai ser feito 80 vezes. Certo? Por isso que o meu C tem que ficar dentro do meu para que 80 vezes ele leia um número e faça a comparação, se ele está entre 10 e 150. E aí, o exercício falou pra gente ó, que ele queria só no final informar quantos números. Então, no final, tem que ser para fora do para, né? Para fora do para que eu vou escrever. Ó. Escreva L e vou digitar aqui. Ó. Ele quer que informe quantos números estão entre 10 e 150. Então, ó, vou digitar assim, ó, por exemplo, contagem, só o número, né? Vírgula, aí o parênteses aqui, ó, números estão entre 10 e 150. Vamos ver se funciona? Então vamos lá. Ó. Ele deu um errinho aqui. Aqui não é A, né? É até, pessoal. Aqui, ó. Então, para intervalo de 1 até 80. Não é de 1 a 80. É até. Perfeito? Vamos lá. Então, digite um número qualquer. Digitei aqui, ó. 2, 3. E aí, ó, ele vai salvando, tá vendo? Ele tá comparando, pessoal, ó. Ó, digitei vários números. Ele vai digitar isso aqui quantas vezes? 80 vezes, ó. O 2, como ele não é maior ou igual, e não está entre 10 e 150, ele não vai contar. Aqui, ó, quantos números eu digitei que está entre 10 e 150? Ó, não, 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 não. Não, 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 não. Ó, só o último aqui, ó, o 11. Então, minha variável contagem, ela vale quanto? Ela vale 1. Porque só em um caso ele atendeu essa situação de incrementar a variável contagem. Para testar, a gente não vai fazer 80 vezes, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente termina o programa e aqui no 80, vamos colocar 8, sei lá, só para teste. Então aqui, ó. Vamos digitar, pessoal, ó, por exemplo, vamos digitar todos os números entre 10 e 150. Eu vou digitar aqui, ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Escrevi a palavra contagem errado, ó, canotagem. Né? Então, vamos aqui, ó, contagem, um erro de digitação. Então, novamente, ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Olha lá, 8 números estão entre 10 e 150. Porque todos estiveram. Entendeu? Então ele vai incrementando. Agora, vamos fazer o seguinte, ó.
Vamos fazer o seguinte agora. Vamos digitar somente 2 números, ó. 11, 12. Os outros eu vou fazer fora do intervalo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá. 2 números estão entre 10 e 150. Você pode mudar também, né? A estrutura aqui também, não ficou muito bonito, ó. Podemos colocar o seguinte, ó. Um total de... Vai ficar um pouco mais bonito, né? Um total de... Aqui eu fecho, vírgula, contagem. Ó, um total de tantos números digitados estão entre 10 e 150. E aí a perfumaria, né, pessoal? Então, 12, 13, 14. Tem 3 números, né? Então, ó, um total de 3 números digitados estão entre 10 e 150. Perfeito? Aqui a gente volta, coloca 80. Ele vai funcionar da mesma maneira. E esse foi o exercício de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado claro. Agradeço a presença de todos e até a próxima aula.